Muito boa noite, pessoal. Jesus nos abençoe hoje e sempre. E é muito interessante, sempre que a gente vem aqui no Chico, é sempre agradável, sempre gostoso. E hoje foi de supetão, né, Leandro? Hoje foi de improviso, mas aí vocês me perdoam pelo improviso, tá? Eu estava lendo um dia desse, acho que era uma reportagem, ou era um texto que falava sobre a questão da mente. E eu vi uma história que eu achei muito interessante. Ela falava que era uma entrevista, na verdade, com um soldado que participou da guerra do Vietnã. E esse soldado ele dizia que num dos momentos na guerra deles lá, eles estavam numa plantação de arroz lá no Vietnã. E quem já viu nas televisões aquelas plantações de arroz, elas são vários laguinhos, né, com os arroz plantados lá, e tem uns caminhozinhos de terra pelo meio dividindo os laguinhos. E ele dizia que estava de um lado da plantação os vietnamitas metendo bala nos americanos, e do outro lado da plantação os americanos metendo bala nos vietnamitas, e a bala voando para um lado, a bala voando para o outro. Daqui a pouco saem do meio do mato lá 6 figuras vestidas de laranja, 6 monges budistas, cabecinha raspada, aquela roupinha laranja deles, com as mãozinhas assim, e lá vinham eles andando devagarzinho pelo meio da plantação do arroz. E começaram a passar pelo meio das balas, e enquanto eles passavam, o pessoal parou de atirar. E eles pararam de atirar, e os monges foram passando como se não tivesse acontecendo nada, eles passando pelo meio da plantação. E tanto os vietnamitas quanto os americanos pararam de atirar naquele momento. E segundo o soldado americano que estava dando a entrevista, ele disse que naquele dia nem os americanos, nem os vietnamitas voltaram a brigar. Foi como se eles tivessem perdido completamente a vontade de brigar naqueles dias. E passou-se o dia, cada um foi para o seu acampamento e ficou. E eu achei muito legal, muito interessante esse processo, porque hoje a ciência chama isso de circuito aberto do cérebro límbico. O que é o circuito aberto do cérebro límbico? Significa dizer que todos nós que temos um cérebro, nosso cérebro ele tem uma partezinha dele que é chamada cérebro límbico. E o cérebro límbico é aquele cérebro que coordena, sente e organiza as nossas emoções. E quando nós estamos com esse cérebro límbico aberto, segundo a ciência, nós conseguimos absorver as emoções de outras pessoas e tornar aquelas emoções como sendo nossas. E existem vários exemplos disso. Por exemplo, quando você está com uma pessoa que está muito depressiva, uma pessoa que está muito triste, uma pessoa que está mal, muitas vezes você, junto daquela pessoa, você vai absorver aquela emoção que ela está sentindo. Da mesma forma, às vezes, quando a gente está junto de uma pessoa que está muito alegre, muito animada, muito feliz, a gente, mesmo sem saber por quê, a gente termina ficando alegre, ficando animado, só pela presença daquela pessoa. O nosso cérebro, ele capta as microexpressões faciais, ele capta as expressões da emotividade, do som da fala, ele tem a capacidade de identificar como nós estamos, como aquela pessoa que está trabalhando com a gente, que está do nosso lado, como ela está, identificar esse tipo de expressão, microexpressão, e trazer para a gente essa capacidade de circuito aberto, de absorver aquilo ali no cérebro límbico. E aí a ciência hoje, ela fala de uma coisa que o Espiritismo vem falando há 157 anos, há 160 anos atrás. O Espiritismo fala de influência. Quando a gente estuda no Livro dos Espíritos a questão 459, ela pergunta: influenciam os espíritos em nossos pensamentos? E a resposta é muito mais do que vocês imaginam, tanto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então todos nós, o Espiritismo vem nos mostrando isso e falando dessa influência, não somente do cérebro límbico, mas uma influência mental, uma influência espiritual, que atinge a todos nós há 160 anos. E a gente continua pensando que influência às vezes não existe. Como dizia aquela propaganda da Casa Luxótica, que só quem tem mais de 40 aqui vai saber do que eu estou falando, dizia assim: a gente sempre acha que só pode acontecer com os outros. Tem mais de 40, né? Estou ligado. Então, gente, nesse processo, a gente sempre acredita que eu não posso ser influenciado. A gente sempre acredita que influência
é para a mente fraca, é para quem está obsidiado. Influência é para quem não tem condições de pensar por si próprio. Influência é para aquela pessoa que está passando por dificuldade. Mas, gente, todos nós somos influenciados diuturnamente. No dicionário, eu gosto muito de usar o oráculo de vez em quando, e o oráculo é o Google, né? Então, eu gosto muito de usar o oráculo, e o oráculo diz que influência é ordenar uma atitude, um pensamento ou um sentimento. Ordenar, botar ordem, botar orientação numa atitude, num pensamento ou num sentimento. Então, influência é praticamente a vida da gente. Eu, por exemplo, quando eu vinha hoje, aí eu botei uma camisa, aí minha esposa fez, tu vai com essa camisa? Já não vou mais. Né? Vamos tirar, porque eu já sei que ela não gostou. Como ela não gostou, não devia estar legal. Como não devia estar legal, eu fui influenciado pela opinião dela. A gente foi para São Joaquim, dar palestra lá agora de tarde, e na volta eu estava doido para comer um cafezinho, tomar um cafezinho que a gente tomou aqui um dia desse, bem legal, gostosinho o cafezinho da senhora lá. Só que aí a gente passa por uma hamburgueria, né? Hamburgão do Léo. Hamburgão do Léo. Aí quando a gente passa pelo hamburgão... Conhece o Hamburgão do Léo ali, ó. Estou vendo ali que ela já conhece, ó. Tá vendo? E sem safadeza, gente. O Hamburgão do Léo é um hamburgão mesmo. Vale a pena. Quem gosta, pode ir, que eu e Caio a gente aprovou. O X-tudo de lá é perfeito. Né? É tudo mesmo. Mas aí a gente chega lá no Hamburgão do Léo, quando passa pela frente, a gente que vinha pensando em tomar um cafezinho com uma pizza cone, um negocinho assim, vamos comer hambúrguer? Eu disse, rapaz, eu queria um cafezinho, mas hambúrguer. Tá certo, vamos voltar, a gente volta e vai para o hambúrguer. É influência. A gente vive sendo influenciado 24 horas por dia e a gente não percebe. Porque a influência é o seguinte, ela acontece de várias formas. Entre elas, por exemplo, oculta ou ostensiva. Quer ver uma influência ostensiva? É quando você está querendo fazer alguma coisa e você chega para a pessoa e diz, vamos fazer tal coisa, é muito legal. E você vai e a pessoa aceita a sua ideia e vai. Uma influência oculta é muito legal quando a gente, homem, por exemplo, quando está insatisfeito com a roupa que a mulher está, né? Aí a mulher se arruma para sair e tal. Aí você chega para ela e fala, amor, você acha que essa blusa está combinando com esse sapato? Pronto, matou a mulher. Matou a mulher, ela vai sair, ela vai derrubar o guarda-roupa dela todinho, vai tentar, vai dizer, eu não tenho uma roupa para sair, meu Deus! E a gente vai influenciar ocultamente. Eu não fiz nada, eu só perguntei se ela achava que estava combinando a roupa com o sapato, essa influência oculta. E a espiritualidade é muito esperta. Embora ela não se preocupe com o guarda-roupa da gente, mas ela faz influência oculta com a gente o tempo todo. Tanto para o bem, quanto para o mal. Tanto para a coisa boa, quanto para a coisa não tão boa. Até porque, veja só, a gente que estuda a doutrina espírita, a gente que tem um pouquinho de conhecimento, a gente sabe que ninguém vai ser influenciado para se suicidar, por exemplo, do dia para a noite. O cara pode chegar aqui, 20 espíritos, botar no meu ouvido, João, se suicide. Não vai colar. Por quê? Porque eu não tenho sintonia com isso. Agora. Mas, de repente, o cara começa a aperrear meu chefe no trabalho. Meu chefe começa a me pressionar. Eu começo a sofrer aquela pressão, eu começo a me desequilibrar. Aí, quando eu me desequilibro, eu já começo a baixar a minha vibração. Aí, na minha vibração, o camarada chega junto de mim e me influencia para eu brigar com minha esposa em casa. Aí eu começo a me desentender com minha esposa, eu vou me desentendendo um dia, 2 dias, uma semana, um mês, faz 30 dias que eu não falo com minha esposa, eu começo a estar angustiado, ansioso, aí começa a influenciar mais ainda, aumenta um pouquinho, vai beber, cara. Tu não está conseguindo fazer nada, tu não está feliz, tua vida está uma merda. Vai beber. Aí você vai beber, aí começa a beber, aí a bebida se torna uma fuga, aí você começa a beber mais, aí você começa a querer mais, aí daquela bebida você vai para uma coisa maior, daqui a pouco você está num grau de desespero, de desequilíbrio tão grande, que aquela influência que começou indiretamente, ela termina o cara dizendo, bicho, ó a corda, ó ali a linha do teto, termina com isso aí, tu vai fazer isso aí, vai viver isso aí para quê? E eu vou, porque ele me levou ocultamente, sem eu perceber, até aquele momento. Então, esse tipo de influência, nós também estamos sujeitos a ele. Porque nós não somos melhores do que ninguém.
Nós temos as mesmas capacidades de ser influenciados que os nossos avós tinham, que os nossos bisavós tinham, que o Neandertal lá da caverna tinha, que daqui a 200 anos o meu tataraneto vai ter, porque todos nós somos pessoas, e além de ser pessoas, somos espíritos. E como espíritos, somos enviadores e receptores de energia, de fluidos. Então, enquanto nós formos espíritos, ou seja, para sempre, nós vamos ser influenciados ou influenciáveis e vamos também poder influenciar, porque nós vamos trabalhar dessa forma. O Espírito Emmanuel, ele diz uma frase muito legal, ele diz que o pensamento, e influência é pensamento, por um aspecto ou por outro, o pensamento é a segunda força mais poderosa do universo, ficando atrás somente da vontade de Deus. Então a gente percebe por aí o que é que nós podemos fazer. E essa influência, além de oculta ou ostensiva, ela pode ser fugaz ou duradoura. Ela pode ser rápida ou demorada. A influência rápida é aquela que quando você passa pelo hamburgão do Léo, dá vontade de comer, aí alguém faz, vamos comer hambúrguer? Bora. Rapidinho, no instante, chegou, acabou, pá, foi-se embora. A influência demorada é aquela que o cara vai cultivando dentro de mim as coisas boas ou as coisas não tão boas. Normalmente, é aquela influência que é leve no começo, delicada, imperceptível. E muitas vezes nós pensamos que aqueles pensamentos que nos chegam são nossos, porque de ordinário são eles que nos dirigem, como diz a questão 459. Mas se nós pararmos para buscar o autoconhecimento que todos nós podemos ter a respeito de nós mesmos, nós percebemos que aquele pensamento não condiz 100% com o que eu acho, com o que eu penso, com o que eu quero. E aí a gente começa a avaliar e começa a tentar identificar onde é que eu estou sendo trabalhado, onde é que eu estou sendo influenciado. E a influência pode ser boa ou má, né? Uma influência boa é aquela influência que me leva a fazer coisas boas para os outros, para mim. É aquela influência que me leva a evitar de errar, que me leva a evitar de fazer bobagens, a evitar de me indispor com as pessoas. É uma influência que eu tenho certeza que muitas vezes aqui a gente, que é comedor de feijão com arroz ainda, a gente muitas vezes está com feito o desenho do pica-pau, o anjinho de um lado, o capetinha do outro, e a gente não sabe a quem escolhe, a gente não sabe a quem escuta, né? Tá lá o anjinho, não faz isso não, cara, faz isso não, perdoa, deixa pra lá, não, bota vai, arruma, acaba com esse cabo agora. Não, faz isso não, deixa isso pra lá, rapaz, perdoa, vai pra casa, vai pra casa. Não, pega, dá um burro na cara dele, dá um burro na cara dele. E a gente vai vivenciando isso dentro da gente, isso é natural, isso é coisa de gente. Enquanto a gente for gente, comedor de feijão com arroz, a gente vai viver isso. O que é que vai diferenciar esse processo? Vai diferenciar o que nós alimentamos, o que nós aceitamos, como nós aceitamos. Existem situações que são muito interessantes. Eu conheço uma pessoa, e é muito interessante o que aconteceu. Essa pessoa frequenta uma casa espiritualista, e a casa espiritualista é uma maravilha, é trabalhando bem, faz o amor, prega a caridade, faz trabalhos de diversos, trabalhos de cura, trabalhos disso, trabalho daquilo outro, e é muito legal aquilo ali, perfeito. E essa pessoa tem uma guia, um espírito guia. E essa pessoa tinha o cabelo comprido, um pouquinho depois debaixo do ombro. E um dia, quando a gente se encontra, essa pessoa está com o cabelo curto. Aí diz, rapaz, faz uns 15 dias que eu estou com dor de cabeça, uma enxaqueca que não passa, não sei o que tal. Eu disse, beleza, por que será? Não sei, tal. Quando a gente se encontrou depois, ela veio a saber, porque mandaram um recado para ela, que quem estava dando a dor de cabeça para ela era a guia dela, porque ela cortou o cabelo, porque ela não podia cortar o cabelo. Aí eu parei e disse, que qualidade de guia, hein? Que qualidade de guia é essa? Que vai te constranger e te influenciar de uma forma negativa dessa, porque tu cortou o cabelo? Que tipo de trabalho essa guia está fazendo? Vamos parar para avaliar esse processo. Que tipo de casa tem uma guia dessa como trabalhadora? Que tipo de trabalhos estão sendo realizados nessas casas? Por que eu estou perguntando isso? Porque isso tudo é influência. A partir do momento que essa pessoa percebe esse tipo de comportamento de um espírito que trabalha com ela e aceita, está aceitando a influência. Se o espírito disser, olha, você tem que andar de um pé só e amarrar a outra na coxa, a pessoa vai fazer, porque não quer sofrer. E
Que guia é esse que faz a pessoa sofrer? Espírito evangelizado nenhum vai me constranger. Espírito evangelizado nenhum vai interferir com o meu livre-arbítrio. Espírito evangelizado nenhum vai me causar o mal em nome de um serviço do bem. Quem é doido? Isso é coisa de gente demente. Tem um espírito chamado Luiz Sérgio, eu acho que vocês já ouviram falar nele. E tem um livro, é um livro que fala sobre aborto. Deixe-me viver, se eu não me engano. É de Luiz Sérgio. E Luiz Sérgio teve um momento que ele estava meio desesperado, porque tinha uma moça que ia abortar, e ele estava para cuidar daquela moça. E ele tinha tentado de tudo, tinha tentado todo tipo de influência, ele tinha tentado tudo que tinha de bom para poder fazer para aquela moça não abortar, e ela não conseguiu abortar. Ele só teve uma última saída. Ele materializou-se na frente dela, e ela viu ele. Quando viu, ela saiu da clínica correndo, desesperada, porque sabia que era um espírito. Quando Luiz Sérgio chega, retorna para a cidade espiritual dele, ele leva o maior prensa, o maior briga, o maior carão, e fica um tempo lá, entre aspas, de castigo, porque interferiu no livre-arbítrio da pessoa. Aí ele diz, mas eu tentei influenciar de todas as maneiras que eu podia. Mas você não tem o direito de fazer isso. Por quê? Porque espírito evangelizado nenhum vai fazer isso. Então o que é que a gente começa a entender esse tipo de coisa? Que tipo de influência nós estamos aceitando? E que tipo de pessoas ou espíritos nós estamos guardando à nossa volta? Andando conosco. Vivendo com a gente. Quem nos influencia, gente? Quando a gente para observar por influência, quem nos influencia? Um dia desse eu estava dando essa palestra em outro centro, e Caio estava lá também. E eu usei até Caio como exemplo. Eu vou usar ele como exemplo agora de novo. Caio tem 13 anos. Aí 13 anos é aquela idade que o cara está querendo começar a namorar, querendo começar a andar com a turminha, querendo começar a se desarnar e tal. Pelo menos na minha época era, né? Esses meninos de hoje que são muito modernos, talvez até já tenha feito. Mas, o que é que acontece? Aí a turminha chega lá e diz assim, Caio, tu quiser andar com a gente, bicho, tu tem que começar a beber. Tu tem que tomar pelo menos uma de vez em quando, porque a gente tudo se diverte aqui, a gente tudo sai para tomar uma. E aí o que é que acontece? Que tipo de ideia vai chegar na cabeça de Caio? Não, para eu ser influência, para eu chegar naquela turminha, eu preciso me adaptar a ela. E ele aceita essa influência. Então os amigos nos influenciam imensamente, de formas normalmente negativas. E como nós, seres humanos, somos seres estritamente grupais, a gente precisa fazer parte de um grupo. Seja ele um grupo de amigos, um grupo familiar, um grupo profissional, a gente precisa. O ser humano ele não foi criado para ficar isolado. A mente do ser humano ela não é preparada para viver em isolamento. Por isso que quando o camarada vive em isolamento, ele endoida. Uma das maneiras de fazer lavagem cerebral é isolar a pessoa. Porque a pessoa não foi feita, o ser humano normal não foi feito para viver isolado. E aí o que é que acontece? Como a gente não foi feito para viver isolado, normalmente a gente faz tudo para entrar num grupo. E normalmente a gente se sujeita ao que o grupo pede para que a gente possa entrar nele. Então esse tipo de influência é muito grande. Família, tem influência maior do que a família na vida do cidadão? A gente que é pai, a gente que é mãe, a gente não tem noção do que... Obrigado, Sandra. A gente não tem noção das coisas boas e ruins que a gente faz com nossos filhos quando eles são pequenos. Hoje eu tenho uma visão totalmente diferente de uma série de situações que eu vivenciei com meu filho. Porque hoje eu tenho outra área de atuação, outra área de estudo, e eu recebo no consultório pessoas que quando você olha para o passado daquelas pessoas, em 90% das vezes o problema do ser humano é o papai e a mamãe. 90% das vezes quem planta o trauma no ser humano é o papai e a mamãe. E a gente não tem noção disso. A gente como pai, a gente não tem noção disso. Mas basta para aquela criança, por exemplo, uma mocinha que esteja em casa, aí ela vê o pai e a mãe brigando, discutindo, às vezes até indo para a violência, não sei o quê, e escuta a mãe dizendo todos os dias, homem não presta, seu pai não presta, homem é tudo safado, é tudo igual, nenhum homem presta. Aí essa criança cresce, e quando chega na idade de 20, 25, 30, é uma pessoa que não consegue parar num relacionamento. Quando arranja um relacionamento, é um relacionamento abusivo. Quando esse relacionamento é abusivo, ele demora, ela faz essa pessoa sofrer, porque homem nenhum presta, então ela só arranja homem que não presta. Esse padrão está gravado na mente dessa pessoa. E esse padrão é o que ela vai repetir. E aí o que é que aconteceu? Onde foi que ela aprendeu a fazer isso? Ela aprendeu vivendo, visualizando. Chega um camarada para mim que tem um bloqueio, uma autoestima arretada, ele tem um problema de baixa autoestima, ele tem um bloqueio de inteligência, ele estuda, se formou, consegue falar inglês, consegue falar francês,
mas não arranja um emprego, não para no emprego, não consegue crescer profissionalmente, não consegue desarnar, como a gente diz aqui no Nordeste, não consegue fazer as coisas que precisa na vida dele. Por quê? Quando você leva o cara até a infância dele, o pai que ensinava matemática para ele, dizia, menino, tu é muito burro, tu não vai aprender nada nunca na tua vida. Como é que pode? Deixa de ser burro, tu é um jumento. E o menino nasce e cresce com aquilo ali. E aí dentro dele ele não se lembra de Joãozinho de 10 anos, ou de 8 anos, ou de 7 anos, levando os bregues do pai. Mas aquilo está gravado numa coisinha chamada subconsciente, onde no subconsciente de Joãozinho, aquela informação que Joãozinho é muito burro, que ele não vai nunca conseguir acertar nada, que ele não vai nunca conseguir ser ninguém na vida, é aquele padrão que Joãozinho vai levar para o resto da vida. E aí Joãozinho fica inseguro, Joãozinho fica sem saber, Joãozinho não se dedica para o estudo, Joãozinho não consegue terminar o que começa, e nesse processo Joãozinho vai vivendo e se tornando um cara frustrado. Aí entra numa depressão, entra no processo e vai piorando a situação por aí, por conta de papai e de mamãe, influência de família. Quando que, se a gente parasse para observar o que a gente fala ou falava para os nossos filhos, a gente mudaria automaticamente esse processo. Até um reforço positivo, que a gente chama de reforço positivo, até um reforço positivo ele tem que ser muito bem avaliado. Por exemplo, se você chegar para o seu filho todos os dias da vida dele e dizer assim, meu filho, você é muito inteligente. Meu filho, você é muito inteligente, cara. Pô, nunca vi um cara inteligente feito você. Filho, você é muito inteligente. Ele vai crescer com a ideia de que ele é muito inteligente. Ele vai conseguir, poxa, eu sou muito inteligente, eu sou o crânio, eu sou o cara. Primeiro vestibular que ele fizer que falhar, ele se suicida. Porque ele não aceita que ele pode falhar. Simples assim. Aí o que é que acontece? Você tem que pesar o que você está dizendo. Filho, muito bem, vamos continuar estudando. Muito bem, vamos continuar crescendo. Filho, muito bem, dá o melhor que você pode. Porque assim ele está sempre estimulado. Ele está sempre trabalhando. Eu vi um cara fazer isso uma vez, eu achei muito arretado, cara. O moleque estava brincando com a bola na luz, pá, quebrou a luz. Aí o cara, ao invés de dizer, menino, o que tu fizesse? Ele parou assim e falou, meu filho, você tá bem? Tô. O que foi que você fez aí? Não, papai, eu queria ver se a bola podia bater na luz. Poxa, que interessante, filho, tu é muito criativo. Mas tu já paraste para pensar que essa luz podia ter te cortado? Tu já paraste para pensar que papai agora vai ter que comprar outra luz, vai ter um trabalho, tu podia ter levado um choque. Ou seja, ele teve uma abordagem totalmente lúdica com a criança. Eu achei isso arretado. Porque ele ali evitou de dar uma traumatizada na criança, quando não fosse dar uma lapada no menino, né? Então, quer dizer, como a gente trabalha as nossas crianças, também influencia imensamente como essas crianças serão. E como a gente trabalha os nossos companheiros, esposo, esposa, pai, mãe, aquilo que a gente diz, que a gente repete, que a gente realmente coloca intensidade, duração e repetição, que são 3 aspectos que vão fazer as composições positivas ou negativas, intensidade, duração e repetição, aquela pessoa vai absorver. Aquela pessoa vai absorver de uma forma imensa tudo o que a gente disser para ela, positivo ou negativo. E isso eu estou falando só de influência corporal, carnal, que a gente está vendo, fora a influência espiritual. Tá? TV, tem alguma coisa que influencia mais do que TV? Sai na novela a mulher com a pulseirinha na mão. No outro dia tá todas as meninas querendo a pulseirinha da Jade, era? Um negócio assim, né? Não era um nomezinho assim, né? Parecido com isso, né? A pulseirinha, eu quero a pulseirinha da Jade, todo mundo. Sai na novela a moça com a blusa que tem um babadinho aqui na frente. No outro dia tá todo mundo lá nas lojas procurando a blusa do babadinho. É influência. É aquilo que a gente quer. Aí o que é que acontece? Muitas vezes nós nos deixamos influenciar de tal forma que a gente perde a nossa noção, que a gente perde aquilo que nós somos. Rede social, tem alguma coisa que influencia mais do que rede social? Tem não. O camarada está no Facebook ou no Instagram e de repente vê uma propaganda racista, por exemplo. E se o cara for racista, ele já vai compartilhar, né? Já vai compartilhar aquele negócio, já vai mandar para outras pessoas, já vai publicar lá, já vai concordar, comentar. Tudo isso ele está gerando e aumentando cada vez mais o poder de influência daquilo ali. Os espíritos que estão próximos a ele e próximos aos que vão receber estão ampliando ainda mais aquilo ali. Às vezes, além de ler aquele processo, o camarada ainda absorve aquilo para ele e sai proclamando, sai falando, sai comentando sobre aquilo ali. Isso é uma coisa incrível. Gente, eu vi um caso de uma pessoa que ficou refém do seu próprio apartamento. Em que sentido? Não saía de casa.
Não saía de casa porque ia ser assaltada, ia ser estuprada, ia ser raptada, ia ter problema, e tinha cheira-cola, tinha maloqueiro, tinha bandido, a pessoa não descia nem para ir na padaria que ficava na esquina. Tá certo. Vamos buscar o que é que aconteceu. Como era a vida dessa pessoa? Não, ficava em casa assistindo televisão, certo? O que é que assistia? Só aqueles telejornais de sangue. Grupo de WhatsApp que participava, aqueles que mostram o coração batendo com o peito aberto porque levou um tiro, aqueles que mostram a cabeça decepada, mensagem que recebia, era só coisa assim. Tinha como essa criatura ter coisa boa na cabeça? Não tinha. Ela mesma estava se influenciando para isso. Ela estava criando aquela realidade. E aí o que é que acontece? Todos nós, eu, Leandro, todos vocês, todos nós temos espíritos que nos acompanham. Uns querem nosso bem, outros querem botar para quebrar na gente. E aí quando eu vou alimentando aquela energia deletéria dentro de mim, o camaradinha que está aqui querendo se aproveitar, ele diz assim, ele gosta, vamos fazer ele ver mais. E você vai vendo mais e grava dentro da mente dele esse tipo de situação, grava o medo, grava a angústia, grava a dor, aumenta, começa a pensar, influencia ele com medo, ele vai ficar com tanto medo que ele não vai sair de casa. E você não sai. Influência. Agora tem uma situação que a gente precisa parar para entender. Quem faz a gente ser influenciado? São os espíritos? São vocês? Ou sou eu? É a gente. A única pessoa que pode me influenciar sou eu. Porque por mais que as pessoas tentem, por mais que os espíritos tentem, tem que existir dentro de mim sintonia para isso. Tem que existir dentro de mim a vontade de vivenciar aquele processo. Tem que existir dentro de mim permissão para isso. E essa permissão, a espiritualidade, Kardec vem chamando de quê? De sintonia. Se eu tiver sintonia com o espírito sofredor, eu vou ser influenciado de uma forma nociva. Se eu tiver sintonia com o espírito equilibrado, eu vou ser influenciado de uma forma positiva. Aí a gente diz assim, mas não existe influência positiva? Influência positiva não é, como é o nomezinho que chama? Inspiração, não. É só o nome. A influência é a influência, positiva ou negativa. Inspiração é só um nome bonitinho, porque a turma acha que a influência só pode ser negativa. Tem esse preconceito dentro do espiritismo, que a influência só pode ser negativa. Mas influência é influência. É o pensamento daquele espírito, encarnado ou desencarnado, trabalhando sobre você. Agora, a influência é uma coisa muito legal quando eu percebo como ela funciona, porque os nossos pensamentos, gente, são coisas maravilhosas. A ciência hoje, ela comprova que os nossos pensamentos podem fazer a diferença na nossa vida. E influência é pensamento. Influência é pensamento em ação. Quando eu influencio alguém, eu envio o meu pensamento para influenciar aquela pessoa, através de palavras, através de um olhar, através de influência de pensamento. A influência do espírito é a transmissão do pensamento deles para chegar para a gente, positiva ou negativa. Influência é pensamento. E existe hoje um campo da ciência chamada bioquímica das emoções, que é um nome muito grande para um negócio arretado. Eles identificaram que sempre que eu estou bem, o meu corpo está bem. Sempre que eu estou legal, sempre que eu estou equilibrado, meu rim está equilibrado, meu pulmão está equilibrado, meu coração está equilibrado. Agora, quando eu não estou, quando eu estou mal, o meu corpo também está mal. O meu rim está mal, o meu coração está mal, o meu pâncreas está mal. Por quê? Porque existem algumas coisinhas, umas substanciazinhas, umas moléculazinhas chamadas neurotransmissores. E quando nós reagimos a um determinado pensamento, a uma determinada emoção, o nosso cérebro, ele libera, ele permite a criação desses neurotransmissores. Endorfina, ocitocina, dopamina, cortisol. E a gente vai ficando cheio, o nosso sistema vai ficando cheio desses neurotransmissores e eles vão simplesmente se espalhando dentro da gente, fazendo com que as nossas células fiquem cada vez melhor. Trabalhem cada vez melhor. E a medicina começa a dizer aquilo que Jesus dizia há 2000 anos atrás. Se teus olhos forem bons, tudo em ti será luz. Porque os olhos são as janelas da alma. Vamos traduzir esse pensamento de Jesus para o dia de hoje, trazendo esse processo da ciência? Se você enxerga o mundo de uma forma boa, se você não tem pensamentos ruins, se tu estás equilibrado dentro do teu processo, o teu corpo reflete isso, porque tu vai ter ocitocina, endorfina, dopamina, e tu vai se sentir bem. Agora, se teus olhos forem trevosos,
Quão grandes serão as trevas que habitarão em ti? Se tu tiveres o pensamento negativo, o pensamento depressivo, o pensamento triste, se teus olhos forem repletos de maldade, se tu só enxergares coisas ruins, o cortisol, a cortisona vai estar em todo o teu sistema, fazendo com que tudo seja ruim, porque o cortisol é o neurotransmissor da depressão, da tristeza, da angústia, da raiva, do estresse. Tudo isso vai começar a crescer dentro da gente se a gente alimenta isso. Então a gente começa a entender que a ciência hoje, ela está chegando num ponto que Jesus dizia há 2000 anos atrás e que a espiritualidade vem dizendo há 160 anos, onde nós nos influenciamos a nós mesmos. Grandemente. Nós somos as pessoas que mais nos influenciam. Como eu disse antes, Emmanuel disse que o pensamento é a segunda maior força do universo. E nós somos prova viva disso. A ciência, há um tempo atrás, vem falando já de doenças psicossomáticas, né? Todo mundo aqui já escutou falar essa expressão, psicossomáticas. São doenças que nascem de problemas, de preocupações, de aperreios mentais e que somatizam, vão para o corpo. Então, um exemplo de doença psicossomática, 95% é a fibromialgia. É um processo, algumas pessoas dizem 100% psicossomática. Um exemplo de doença psicossomática, vocês já viram gente que estoura a mão, estoura os pés, que fica aquele, todo despelando, quase em carne viva, as feridinhas. Aí o pessoal diz assim, isso é ácido úrico. Perfeito. Eu até concordo que seja ácido úrico. Mas se fosse ácido úrico, toda vez que a pessoa comesse carne, ela ia estourar. E por que ela só estoura de vez em quando? Por que ela só estoura algumas vezes na vida? Por que ela não vive estourada? Porque é psicossomática. Existe a parte fisiológica, mas tem que existir o gatilho mental para que ela saia, para que ela se coloque. A pessoa tem uma raiva muito grande, fica toda vermelha. Já viram isso? A pessoa tem raiva, fica toda vermelha, né? E às vezes fica até umas ronchas, porque aí alguém vai dizer, mas as ronchas é porque como é que chama, Jesus? Os vasos capilares microfininhos estouraram e o sangue saiu, ficou aquela roncha. Beleza, mas levou pancada? Levou não, foi psíquico aquilo ali, foi mental, aquela raiva, aquela expressão foi mental, aquele estouro nos vasos foi mental, é psicossomático. Gente, a mente da gente é tão poderosa, que a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, hoje, ela diz que 65% das doenças do mundo são psicossomáticas. A metafísica, que é um estudo paralelo à física natural e à saúde, a metafísica ela diz que 95% das doenças são psicossomáticas. O que é que a metafísica exclui da psicossomática? O que você nasce com ele. E aí o espiritismo coloca como causa reencarnatória. Está tudo envolvido no espírito. Né? Porque, de certa forma, quando eu falar aqui de mente, vocês entendam espírito. E quando eu falar de espírito, vocês entendam mente. Por quê? No nível da gente, a gente não consegue separar uma coisa da outra. Kardec diz, no Livro dos Espíritos, que o pensamento é um atributo do espírito, mas que no nosso nível é impossível conceber um sem o outro. Então, quando eu falo em mente, é espírito, e quando eu falo espírito, é mente. Até porque a sede do espírito está na mente. Ou será que a sede da mente está no espírito? Não sei, não interessa. Mas quando eu falar de um, eu entendo o outro. E quando a gente fala nesse processo espiritual ou mental, vem toda uma carga emocional atrelada a isso. E o espiritismo diz que vem uma carga reencarnatória, vem uma carga de necessidade de aprendizado daquele espírito, vem a carga da lei de causa e efeito, que está tudo atrelado nesse processo. Ah, João, tu quer dizer que um menino de 2 anos que tem depressão é porque ele está pensando em coisa ruim? Não, é porque o cérebro dele está carregado desse tipo de emoção. Porque um menino de 2 anos é um espírito de 10 mil anos. E tem uma história. Ele tem uma história, ele tem uma carga emocional dentro dele e ele não sabe o que fazer com essa carga emocional. Eu estava atendendo uma pessoa sábado agora lá no consultório. O jovem se mutila. E aí, por que ele se mutila? Eu fui conversar com ele, eu sei por que ele se mutila, mas eu preciso saber se ele sabe por que é que ele se mutila. Quando ele chegou e eu comecei a conversar com ele, eu disse, e esse processo aí, como é que começou? Ah, João, começou há 1 ano e pouco atrás. E o que foi que aconteceu? A dor ficou muito grande, eu precisava sentir ela. A dor que ele tinha íntima, a dor mental que ele tinha, a dor no espírito era tão forte que ele precisava sentir, porque ele não sentia, ele não sabia expressar. Isso aqui é o que a psicanálise chama de deslocamento, espelhamento, projeção.
Dentro da hipnoterapia tem outro aspecto, a gente trabalha com isso aí como tendo uma carga emocional, uma demanda emocional não atendida, uma demanda emocional reprimida. E essa demanda emocional ela é tão forte, tão grande, que o cara não entende o que está acontecendo. E quando ele não entende o que está acontecendo, ele precisa sentir, porque senão ele não se sente gente, ele não se sente vivo. Vocês já pararam para pensar uma dor tão forte que vocês não sabem do que é? Você tem uma dor, um desespero, uma coisa tão ruim dentro de você, que você não sabe do que é. Aí você diz, eu tenho que saber. E se corta para saber por que é que está doendo. Está doendo porque eu me cortei. E aí ele acalma. Porque a mente dele acha uma resposta racional para aquilo que ele está vivenciando. Isso é psicossomático, gente. Isso é força de influência, autoinfluência, pensamento, aquilo que a gente vivencia e a gente coloca nesse processo. E isso é força de pensamento negativo. Isso é força de sofrimento. Pensamento de sofrimento. Emoção ruim. E essa emoção ruim, essa emoção pesada, quanto mais a gente sente, mais a gente alimenta ela. Porque é como se fosse uma bola de neve. A gente não sabe por que sofre, e porque a gente não sabe, a gente sofre mais ainda. E a coisa começa a crescer, começa a aumentar. E quem está do nosso lado, espiritualmente falando, que quer o nosso bem, se desespera, não sabe o que fazer. Quem está do nosso lado, que quer o nosso mal, vai influenciar a gente mais ainda para aquilo ali. E quem é que permite essa influência? Somos nós. Nós estamos nessa sintonia e trabalhamos isso. E existe sim, situações onde nós não conseguimos nos libertar. Eu vou usar uma expressão aqui, vocês me desculpam, Leandro, tu me perdoa, viu? Eu fico... Quando o cara diz para mim, isso é frescura, o cara está vivendo isso aí, isso é frescura. O cara tem pânico, isso é frescura. O cara tem fobia, isso é frescura. O cara está depressivo, isso é frescura. Não é, gente. Só quem vive sabe o que tem ali dentro. Só quem vive sabe o que está ali dentro daquela pessoa naquele momento para gerar aquela situação. Quem está de fora é muito bom. Para mim, que estou aqui na boa falando para vocês, é muito bom ver o cara ali com fobia de buraco, por exemplo, e eu dizer, isso é ridículo, cara, isso é frescura. Mas o cara está lá com fobia de buraco sem poder passar por uma boca de lobo, porque ele trava. Porque dentro da mente dele, dentro do subconsciente dele, tem uma descarga emocional negativa, provavelmente da infância dele, onde ele associa a imagem daquele buraco. E enquanto ele vê aquele buraco, ele trava, ele não consegue, isso é irracional. Esse medo, esse pânico, esse pavor é irracional. Ele é medo sem razão. Ele é 100% emocional. E é 100% psicossomático. Força do pensamento. Força daquilo que a gente traz dentro da gente. E existem situações onde a gente vai conseguir se libertar disso sozinho. E existem situações onde a gente vai conseguir somente com o auxílio. E a casa espírita tem a base desse auxílio. Um consultório de psicanálise, um consultório de psiquiatria, um consultório de hipnoterapia, tem a base desse auxílio, porque existem dores e existem problemas que são muito fortes para eu carregar sozinho. E aí, nesse processo, a gente precisa de ajuda. Uma vez, a minha mãe, ela disse, meu filho, você vai muito para o centro, deixa de ir para o centro pelo menos 1 ou 2 noites por semana. Eu disse, deixa não, mãe, porque é lá onde eu tenho forças para seguir em frente. É lá onde eu acho pessoas que têm os mesmos problemas que eu tenho e a gente divide os nossos problemas e a gente aprende. É lá onde eu consigo forças para aprender, para dividir o que eu sei cada vez mais. É lá que eu recebo a recompensa pelo pouco que eu faço. E eu terminei dizendo a ela, o quantas vezes eu fizer pelo centro, o máximo que eu fizer pelo centro, ainda é pouco pelo que a vida me dá. Ainda é pouco pelo que a vida me faz. E quanto mais a gente está na casa espírita, gente, mais a gente pode trabalhar esse processo e transformar essa carga emocional, essa carga espiritual negativa que a gente trabalha. Para vocês terem uma ideia do que é pensamento positivo. E quando eu digo pensamento positivo, eu não estou falando dessas modinhas de física quântica que a turma está botando por aí, não. Que a turma está botando essas modinhas de física quântica, tudo que você pensar acontece, se você pensa e transforma o mundo. Não, não é assim não, não vai agir não para você ver se não transforma o mundo. Mas o pensamento positivo ele tem uma carga imensa dentro de nós. Nós podemos transformar a vida com o nosso pensamento positivo. Vou dar um exemplo, tem um hipnoterapeuta chamado Milton Erickson, ele morreu... Eita, já disse que o homem morreu, covardia, né? Acabei com a minha história. Mas tudo bem, eu vou contar a história assim mesmo. Erickson, quando era novo, tinha, sei lá, 7, 8 anos de idade,
A mãe dele ficou muito preocupada porque ele estava com uma doença, não sei o que tal, e de repente ele caiu de cama e passou uns dias em cama e não conseguia se levantar, não conseguia nem abrir os olhos, estava quase em coma naquele processo, chamaram o médico, isso em 1910, se imagina como é que era a medicina naquela época, o médico chegou lá e com todo o carinho do mundo disse, olha, se preocupe não que esse menino amanhã de manhã está morto, é só a senhora encomendar o caixão. Voltou para o lugarzinho dele e a mãe disse, pronto, perdi meu filho. Erickson estava travado lá, mas ele estava escutando. Aí o que foi que aquele menino de 8, 9 anos, o que foi que ele pensou? Se eu chegar até amanhã de manhã, eu vivo. Se eu chegar até amanhã de manhã, eu vivo. E ele passou a noite repetindo isso. Eu vou chegar até amanhã de manhã. Eu vou chegar até amanhã de manhã. Quando foi de manhã que todo mundo se acordou esperando chegar lá e o cadáver está pronto, né, friozinho, estava o menino lá quente, vivo, respirando. Pronto, chama o médico, que foi milagre divino. Chama o médico, pelo amor de Deus. Aí vai, pega o médico, leva o menino para o hospital para ver o que aconteceu. Leva o menino para o hospital, não sei o que. Resumindo a história. Morreu, com 80 anos. Veja a situação. Mas se ele tivesse comprado a ideia do médico, eu vou morrer. Puf, morria. Mas ele pensou positivo. Isso é a diferença que a gente pode fazer. Não é aquele negocinho, pensa que vai ficar rico e tu consegue ficar rico. Isso é ilusão. Isso é negócio para vender livro de autoajuda, para vender vídeo. Isso é ilusão. Mas pensa que você pode mudar a sua vida e você pode mudar a sua vida. Pensa que você pode mudar por dentro e você pode mudar por dentro. Pensa que você tem forças para vencer um problema de cada vez. Não é vencer o mundo, não. Não vai enfrentar o mundo de peito aberto que você dança. Mas vencer um problema de cada vez, uma limitação de cada vez, um erro que a gente faça de cada vez. Isso a gente consegue. Dentro desse processo, quando você começa a pensar de uma forma positiva, quando você começa a vivenciar o mundo de uma forma positiva. Por exemplo, eu vou dar um exemplo comigo, que era muito interessante. Há um tempo atrás, eu me peguei repetindo para mim várias vezes por dia, cara, eu estou muito cansado. Eu parava, sentava assim e dizia, bicho, como eu estou cansado. Aí parava, sentava e dizia, estou muito cansado. Resumindo, como é que eu estava? Vocês podem me dizer como é que eu estava? Cansado. Super, hiper, ultra, mega, high, duper, hiper, plus, cansado. Aí quando eu vi a besteira que eu estava fazendo, eu disse, meu amigo, você é doido, você trabalhando com hipnose, você conhecendo a mente humana, você sabendo o poder do pensamento, o poder das palavras, tu está se auto-hipnotizando para o mal, cara. Tu está se auto-hipnotizando para tu ficar ruim, para tu ficar mal. Muda, amigão, muda esse processo. E aí comecei, Hoje, quando eu paro, sabe o que é que eu digo? Obrigado, Senhor. Eu não é. Eu parei de qualquer coisa. Obrigado, Senhor. E eu digo a vocês, eu e Márcia, nós temos um ritmo de vida muito pesado. A gente acorda cedo de madrugada, vai dormir tarde, estamos no centro 3, 4 vezes por semana, estamos trabalhando, atendo no sábado praticamente o dia todo. No domingo, a gente ainda é convidado para vir fazer palestra. Pode convidar, viu? Então, a gente está sempre correndo, a gente está sempre se agitando, estudando. Eu não paro de estudar, eu não paro de me ocupar. Por quê? Porque eu sei que isso é positivo para mim. Sabe por quê, gente? Porque quanto mais a gente é ocioso, quanto mais a gente está parado, quanto mais a gente deixa a mentezinha da gente vagando, mais o diabinho do desenho chega e começa a falar besteirinha, e a gente começa a ceder aquelas besteirinhas. Mas quando você está ocupado, fazendo uma ocupação útil, lendo, estudando, projetando, trabalhando, escrevendo, fazendo palestra, estando no centro, fazendo uma prece, assistindo um filme bom, com uma pessoa que você ama, se divertindo, quanto mais você está ocupado positivamente, mais você está gerando dentro de você endorfina, ocitocina, tudo aquilo que te deixa bem. Naquela época que eu estava ruim, eu estava gerando dentro de mim só cortisol. Só estava me alimentando de coisa ruim. Eu só estava me alimentando de coisa que me botava para baixo. E hoje não, hoje eu estou bem, graças a Deus. Por quê? Porque eu percebi a força que eu estava dando para mim mesmo. E a Casa Espírita pode nos dar exatamente esse tipo de apoio. A Casa Espírita, embora ela não seja um lugar para onde você vai ter um tratamento terapêutico, mas você vai ter um tratamento, uma orientação, um equilíbrio espiritual. E mente e espírito é a mesma coisa. Se você tiver condições de trabalhar, você vai trabalhar em qualquer aspecto. Eu digo sempre isso, já disse em tanto lugar que não vale nem a pena lembrar mais. Mas eu digo sempre o seguinte, tratamento.
Qualquer um vai solucionar o seu problema, se você quiser. Porque o problema não é o tratamento. O problema não é o terapeuta, não é o médico, não é o hospital, não é o centro, não é a igreja, não é o templo budista, não é a casa de macumba. O problema não é o tratamento, o problema é você. Se você não quiser se tratar, você pode ir para Harvard e você não consegue. Pode ir até para Nárnia e também não vai conseguir, porque o problema é em você. Quando uma pessoa vai me procurar no consultório, eu faço duas perguntas. As minhas primeiras duas perguntas para ela é o seguinte: a primeira, o que é que te aflige? E aí eu vou identificar qual é o processo, qual é o problema, o que é que aquela pessoa está carregando dentro dela. E a segunda pergunta é: você deseja o tratamento? Você deseja se tratar? E aí eu deixo bem claro que o tratamento não é milagre. Milagre era só com Jesus. Faz 2000 anos que ele subiu. Só com ele. Milagre não existe. Ninguém faz milagre. A gente faz tratamento. E o tratamento só funciona se a pessoa quiser. Então, nesse processo, a casa espírita está pronta para atender qualquer um de nós. Jesus mesmo dizia: se quiserdes. Vê que negócio legal. Quando Jesus chegava para curar um camarada, ele dizia assim: tu crês que eu te posso curar? O que tu queres que eu te faça? Ele jogava na tua mão. E aí, normalmente, a gente dizia: que eu ande, Senhor, que eu veja, que eu fique bem, Senhor, que eu fique curado. E aí ele botava na mão da gente o esforço. Tanto que ele não fazia nada por ninguém, não, gente. Ninguém pensa que Jesus fazia nada por ninguém, não. Jesus jogava a energia, ele dava um super, hiper, mega, high-tech passe, pá, jogava o passe na pessoa, a pessoa capturava aquela energia e, de conformidade com o que ela tinha dentro de si, ela transformava a si próprio. E aí, terminado o processo, ele dizia: tua fé te salvou. Jesus não fazia nada. Eu digo isso às pessoas que eu atendo. Eu digo isso a quem me procura no consultório para fazer hipnoterapia. Eu digo: gente, eu não faço nada, quem faz tudo é você. E é verdade. Eu não vou entrar na cabeça do cara, eu não vou botar droga na veia do cara, eu não vou dar comprimido, não vou dar gás para o cara dormir. É minha boca, minhas palavras e a mente do cara. Se ele quiser, ele fica bom. Se ele quiser. Se ele também não quiser, o problema é dele. E eu já cansei de dizer: amigão, vai para casa, porque senão tu só vai gastar meu tempo e teu dinheiro. Porque quando você vê que a pessoa não quer, não adianta. E aí eu vou falar como profissional, tá? Vou falar como profissional. É melhor para mim não atender uma pessoa que eu sei que não vai funcionar, que eu estou vendo que a pessoa não quer porque ela tem um ganho secundário, porque ela tem medo, porque ela quer continuar sendo o coitadinho da vida para a mamãe cuidar dela, ou papai, ou o marido cuidar dela o resto da vida, do que eu atender uma pessoa que eu sei que não vai funcionar. Estou falando como profissional, esqueça a parte espírita agora, estou falando como profissional. Do que eu atender essa pessoa, ela não fica bem e ela sai dizendo: aquele cara é um mentiroso, o que ele faz lá não adianta de nada, eu fui lá naquela hipnoterapia, não resolveu nada para mim. É verdade, não vai resolver, ela não quer. Então, para mim, é melhor fazer isso. Agora, a casa espírita, ela está aqui aberta para todo mundo. Ela está aqui aberta para todo mundo fazer o que precisar, porque na casa espírita a gente vai aprender, gente, umas coisas muito legais. Vigilância. E o que é vigilância? Não é vigiar a vida dos outros, porque a gente faz muito isso, né? Se a gente pudesse ganhar de aquele negócio de Honda para vigiar a casa dos outros, a vida dos outros, a gente ganhava um bocado de dinheiro. Mas é vigilância de nós mesmos, vigilância das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, dos nossos gostos, daquilo que a gente cria, daquilo que a gente tem, daquilo que a gente faz. Essa vigilância a gente aprende a entender, a acompanhar, a identificar as coisas boas, as coisas certas ou as coisas erradas na casa espírita. A gente aprende a identificar energias boas, locais bons, pessoas que estão de bem com a vida, que estão bem comigo. Eu vou dizer uma coisa para vocês que pode parecer egoísmo, mas entendam que não é. Eu tenho uma pessoa, por exemplo, isso é um exemplo, tá? Com a qual eu não consigo conviver sem ter raiva, sem ter ódio, sem sentir aquela coisa pior do mundo por aquela pessoa. Aí Jesus disse que eu tenho que fazer o bem a essa pessoa, que eu tenho que amar essa pessoa comportamentalmente. E aí eu até tento, mas toda vez que eu chego perto dessa pessoa, o ódio aumenta ainda mais, eu não consigo fazer nada por essa pessoa. É caridade para comigo e para com ela eu me afastar? Ou o certo é eu ficar tentando e aumentando esse ódio cada vez mais? Já pararam para avaliar?
Eu vou dizer a vocês o que eu acho. Eu não sou dono da verdade. Cada um que pense por si próprio. Porque casa espírita é para fazer vocês pensarem, tá? A partir do momento que eu estou forçando uma situação que eu não estou pronto para dar, eu estou prejudicando a mim e a outro. A partir do momento que eu estou fazendo uma coisa que eu não estou pronto para fazer, que eu não tenho, alguém pode dar o que não tem? Não. Então eu não posso fazer. Agora, o que é que eu posso fazer? E aí eu posso não desejar o mal, não fazer o mal de volta, não preparar para que ali na esquina um carro vá e atropele e quebre a perna dela. Eu posso. Isso eu posso fazer. E isso que eu faço já é um grande bem. Só o fato de não desejar o mal, de não fazer o mal, de não dar o mal de volta, eu já estou fazendo uma coisa muito forte. Agora, se com isso eu ainda conseguir tentar levar pensamento positivo suficiente para começar a orar por aquela pessoa à distância, melhor ainda. Se depois que eu começar a orar por aquela pessoa à distância, eu conseguir de coração, sem raiva, olhar para Jesus e dizer assim, Jesus, abençoa fulano. Só basta isso. Beleza, estamos crescendo. Vai chegar um dia, com esforço e determinação, que você vai conseguir olhar para fulano e passar por ele sem sentir raiva. Mas se você for forçar isso desde o primeiro dia, você não consegue. E aí, na minha opinião, isso é vigilância. Evitar o primeiro gole. Eu acho arretado esse lema dos Alcoólicos Anônimos. Evita o primeiro gole. Evitar o primeiro gole em tudo. Evitar o primeiro gole na bebida, na droga, na raiva, na fofoca, no sexo, no desequilíbrio. Evitar o primeiro gole da vingança. Evitar o primeiro gole em tudo. Isso, para mim, é evitar o primeiro gole. Um dia, eu me esforçando, eu consigo. Mas se eu for forçar, eu não tenho para dar. Ninguém dá o que não tem para dar, gente. Isso é vigilância. Reeducação mental. A Casa Espírita reeduca a gente mentalmente. Por que a Casa Espírita reeduca a gente mentalmente? Porque isso que eu estou falando para vocês aqui hoje, por um exemplo, eu tenho certeza que pelo menos algumas coisas vocês estão parando e avaliando, dizendo, poxa, isso dá para mim, isso não dá, isso poderia servir para mim, eita. Todo mundo pensou assim. Teve uma coisa que todo mundo pensou, eu tenho certeza, que foi assim, eita, é a cara de fulano. Né? A gente sempre pensa em fulano que está lá nesse processo. Mas a gente precisa olhar para a gente. Né? Deixa fulano lá. A gente tem que olhar para a gente não tem que olhar para fulano, não. Mas é isso. Quando a gente começa a pensar, gente, e a Casa Espírita tem que fazer a gente pensar, refletir, avaliar. Quando a gente começa a pensar, a gente começa a se reeducar mentalmente. Porque a gente começa a dizer, poxa, se eu me sintonizei com aquilo ali, é porque dentro de mim tem isso. E se dentro de mim tem isso, então eu preciso avaliar o que é que eu posso fazer para mudar, como é que eu posso pensar diferente, como é que eu posso agir diferente, e a gente vai se reeducando. E se reeducando, a gente muda hábitos e comportamentos. Quando a gente se reeduca, quando a gente avalia o que a gente está fazendo de errado, de desequilibrado, a gente começa a querer mudar. E a gente vai mudando lentamente. E Kardec, no Livro dos Médiuns, ele diz assim, que para se criar um hábito, é preciso se forçar. O que é que isso significa? Que para que eu tenha condições de mudar o meu comportamento, eu preciso começar forçando. Porque ninguém faz assim e muda. Se fizer, será retado, porque eu botava a pessoa em transe, hipnótico, dizia, muda fulano, e fulano mudava. Mas não funciona assim. Funciona com trabalho, com esforço. Né? Então, a gente precisa de esforço continuado no dia a dia para que a gente possa mudar as nossas tendências. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em vencer as suas más inclinações. Pelo esforço. Porque Kardec não era doido, e muito menos os espíritos que ditaram isso para ele, de dizer que reconhece-se o verdadeiro espírita porque ele é santo. Não tinha um. Começar por mim. Não tinha um. Mas pelo esforço que se faz em mudar hábitos e comportamentos, sim, todos nós nos esforçamos todos os dias, mesmo que a gente falhe. Mas a gente percebe que falhou e a gente continua tentando. Emoções. Quando a gente chega na Casa Espírita, a gente começa a avaliar, a entender, a buscar um controle emocional de nós mesmos. Por que é que muitas vezes nós chegamos em um determinado ambiente religioso, mas vou usar a Casa Espírita como exemplo, desequilibrados emocionalmente, ansiosos, depressivos, de uma forma que a gente só tem a perder nesse processo. E aí a gente chega na Casa Espírita, a primeira coisa que a gente faz é, vamos para o sopão.
Eu não sei se eu vou, não sei se eu gosto, não sei se vai dar para certo. Não, venha conhecer o sopão, é um trabalho tão bom, vai ser tão legal para você. Beleza, vamos fazer o sopão. Aí quando você pega aquele prato de sopa, aquela lata, aquela terrina, não sei como é que entrega a sopa aqui, e você vai entregar numa comunidade pobre lá na frente, aí você vê que tem gente que está pior do que você, porque você tem casa, comida, roupa lavada e um emprego. O cara nem emprego tem, nem casa tem, nem comida. Além disso, ele está quase pelado ali com um shortinho, passando fome, deitado no chão. E aí, como você começa a identificar isso aí, você começa a perceber que aqueles teus problemas, frente ao que você está enfrentando ali no mundo, eles não são tão problemáticos assim. E você começa a ter uma modificação íntima dos teus valores. Porque, na verdade, gente, o que é que acontece? O meu problema sempre vai ser maior do que o de vocês. A minha dor sempre vai ser maior do que a de vocês. O meu desespero sempre vai ser maior que o de vocês. A minha unha encravada dói mais do que o tiro que o cara ali na esquina levou. Porque ela é minha. Eu estou nem aí para o tiro que o cara levou. A gente normalmente pensa assim. Mas quando a gente começa a se envolver nesse processo, quando a gente começa a viver, a ver essa situação, a gente começa a mudar a nossa perspectiva e a gente percebe que as nossas emoções elas podem ter um direcionamento diferenciado. E aí Chico Xavier dizia uma coisa muito legal: o trabalhador espírita não precisa de paz com Z, precisa de paz com S para poder trabalhar. Para trabalhar, é ou não é? Divaldo Franco, eu tive a oportunidade de assistir uma palestra dele, onde ele disse um negócio que eu nunca esqueci. Ele dizia, muita gente se preocupa em ir para a academia, malhar a perna, fazer bicicleta, fazer exercício, esteira, e esquece que com um saco de comida nas costas, subindo as escadas de um morro, é um ótimo exercício para perder peso. Trabalho para o próximo, trabalho para quem a gente precisa. Isso muda o nosso contexto emocional. E uma coisa que a gente faz pouco, vou dizer a vocês que a gente faz pouco: oração e gratidão. Orar não é rezar, não é repetir o processo. Orar é conversar com Deus. Vocês já conversaram com Deus hoje? Já pararam para abrir o coração para Deus hoje? Não é Pai Nosso que está no céu, Ave Maria, Santa Graça, blá, 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 blá. Eu não sei mais nem rezar Ave Maria, bicho. Faz tantos anos que eu não sei mais nem rezar Ave Maria. Tá bom. Orar é conversar com Deus. É olhar para cima e dizer assim, Jesus, eu estou com um problema. Eu sei que o Senhor sabe, mas olha, me ajuda. Não estou conseguindo fazer tal coisa, não estou conseguindo levar isso para frente, isso está me afetando em tal e tal lugar. Está acontecendo uma coisa muito ruim na minha vida. Me dá uma ideia. Me ajuda. Como é que eu vou fazer isso? Abrir o coração, na boa, como se você estivesse abrindo para um amigo, porque é teu pai, pô. É o pai, é o amigo, é o irmão, é aquilo que a gente está precisando. E quando a gente percebe o quanto a gente tem, quando a gente percebe o quanto a gente é agraciado, gente, ter a gratidão verdadeira. Porque é difícil a gente ser grato. É difícil a gente ser grato, é difícil a gente se sentir realmente grato pelas coisas. E a gratidão é o único sentimento, ou talvez o que mais nos aproxima de Jesus. A gratidão é o sentimento que mais nos aproxima de Deus, a gratidão verdadeira, porque a gratidão é aquele sentimento de ser agradecido pelo que tem, sem segundas intenções. Ser agradecido pelo que tem, por tudo que tem, pela misericórdia, pelo dia, pelo ar, pela saúde, pelo emprego, por aquilo tudo que nós temos e pelo que não acontece de ruim também, sem interesses mesquinhos. E é difícil a gente ser grato assim. Mas na casa espírita a gente consegue aprender lentamente esse processo. A gente consegue crescer, amadurecer mentalmente, amadurecer espiritualmente e aprender esse processo. E aí, dentro de tudo isso, é onde a gente para perguntar a vocês: nós não podemos usar a influência de nós mesmos como ferramenta para transformar a nós mesmos? Essa é a questão que a gente precisa fazer. Jesus dizia, deixai brilhar a vossa luz. Deixemos nós brilhar a nossa luz e fazer para os outros o que a gente gostaria que fizesse para a gente. Só basta isso. Não precisa mais nada. Se a gente aprender a não fazer aos outros aquilo que a gente não quer, o mundo se transforma. Ninguém precisa amar, ninguém precisa gostar, ninguém precisa perdoar. Basta fazer ao próximo aquilo que você gostaria que fosse feito para você. Pronto. Resolvemos os problemas do mundo. Boa noite para vocês.
Graças te damos, Senhor, por mais essa noite de paz, de harmonia, de alegria, de divisão de conhecimentos, de aprendizado. Graças te damos, Senhor, pela luz que derramas sobre todos nós nesse momento. Graças te damos por tua presença em nossos corações. Graças te damos, Senhor, porque podemos olhar para o céu e dizer simplesmente estamos vivos, encarnados, bem. Graças te damos por tudo que temos. Graças te damos pelas coisas boas que nos acontecem e pelas coisas ruins que nos deixam de acontecer. Graças te damos, Senhor, simplesmente porque respiramos, porque pensamos, porque falamos. Graças te damos, Senhor, simplesmente porque escutamos. E existe tanta coisa que a gente podia te pedir, existe tanta coisa que a gente podia falar, pedir, questionar. Mas nesse momento, queremos apenas agradecer. Que tua misericórdia, tuas bênçãos e tua paz esteja sobre todos nós, encarnados e desencarnados, hoje e sempre. Que assim seja.